Bom, então, bom dia a todos. É com satisfação que a gente recebe o professor João Luiz aqui no nosso encontro, né? A gente está aqui através do grupo de estudos, grupo de pesquisa do Coletivo Saúde, e hoje a gente vai ter a satisfação de conversar um pouquinho com o professor João, né? Sobre racismo e saúde. Então, assim, João, já de antemão te agradeço a possibilidade de tu estar presente aqui virtualmente com a gente, né? É uma solução interessante que a gente está descobrindo, inclusive, nesses tempos, né, de agora, e que nos ajuda a se aproximar de alguma forma, né, com as pessoas que a gente admira, conhece, né, e que respeita muito. Então, o professor João, ele tem graduação em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele fez o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Pelotas em epidemiologia. É professor associado 1 do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua na área de saúde coletiva com ênfase em métodos epidemiológicos e no estudo das relações entre discriminação e saúde. Então, João, muito obrigado pelo teu aceite, pela tua disposição de conversar com a gente, né? Acredito que a gente possa fazer, de repente, uma apresentação e, ao final, uma abertura para perguntas, né, do pessoal, e a gente desenvolve dessa forma, pode ser? Sim, sem dúvida. Então tá bom. Obrigado, GCE. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira para discutir um tema que é da maior importância e, inclusive, tem o seu destaque aí enfatizado pelos eventos, né, ocorridos nos Estados Unidos nas últimas semanas, todos eles deflagrados pela morte, né, do George Floyd. Então, a gente está falando de um assunto que afeta, né, a gente direta ou indiretamente e que está, né, no topo das agendas e das manchetes de hoje. Agradeço a atenção e vou fazer uma apresentação um pouco breve para deixar mais espaço para a gente discutir e poder conversar um pouco mais sobre o assunto de maneira até mais informal, tá? Então, como o GC comentou, eu sou o João Luiz, trabalho lá na Universidade Federal de Santa Catarina e tenho os impactos do racismo, da discriminação sobre a saúde das populações já há aproximadamente 15 anos. Ao fazer isso, né, tenho que reconhecer a minha posição de privilégio no mundo, né? Eu sou homem, branco, heterossexual, que moro no sul do país e que tem uma posição aí social de classe média alta, que me conferem vários privilégios e que, portanto, me impedem, né, de tratar da questão de uma forma atual, de reconhecer certas formas de discriminação e a complexidade que está embutida em cada uma delas, tá certo? Mas que nem por isso, né, me impede de ser um aliado na luta antirracista. Então é a partir dessa posição que eu, né, caracterizei aqui para vocês, alguém com todos esses atributos, né, que eu mencionei, mas que tem uma vontade, né, de combater o racismo, que eu me coloco não, e no trabalho sobre esse assunto. Tá? Para essa nossa fala de hoje, para essa nossa conversa, eu separei um material advindo de duas bibliografias principais. Uma delas é esse capítulo de livro aqui, mais à esquerda, publicado no livro Social Epidemiology, pela pesquisadora e professora da Universidade de Harvard, Nancy Krieger. O título é Discriminação e Iniquidades em Saúde. Esse é um capítulo de livro que já está sendo atualizado e reeditado desde os anos 2000, do início dos anos 2000, pela primeira vez, né, e organizado pela Lisa Beckman e pelo Ishiro Kawashi no começo. Agora, nessa última edição, é que a Maria Glaimor entrou para integrar esse time de editores.
Mas esse é um capítulo de livro que é muito importante. Eu diria que quem tem interesse pela temática e gostaria de conhecer um pouco mais, fazer trabalhos sobre o assunto, deveria ler. É aquela leitura obrigatória, assim, que não pode faltar. Mas eu também estou utilizando como base para essa minha apresentação um outro capítulo de livro que eu escrevi juntamente com outros 2 pesquisadores australianos, o Ian Paradis e a Naomi Priest, que está nesse livro mais à direita da tela que a gente pode ver agora, né? Esse capítulo de livro foi publicado nesse livro Psychology of Prejudice, organizado pela universidade, pela editora Cambridge, e ele trata de forma complementar do mesmo assunto que a Nancy Krieger aborda no capítulo dela. De fato, tem alguma redundância nos 2 conteúdos, mas também tem uma boa complementaridade, então é por isso que eu achei importante destacar esse outro capítulo aqui também e trazê-lo para essa nossa conversa matinal aqui. Tá? Bom, eu gostaria de passar por esses 4 pontos fundamentais aqui da apresentação, falando com vocês de qual é a motivação principal para investigar as relações entre racismo e saúde, trazendo, né, à tona alguns aspectos teóricos importantes quando se vai estudar o tema, tá? E aí, claro, se a gente fala de teoria, tem que falar de método também, né? Porque a teoria, ela orienta a forma como a gente realiza a pesquisa, por exemplo, portanto, orienta o método que a gente vai empregar no nosso estudo, e a gente pode depois finalizar a apresentação com algumas conclusões e recomendações para a pesquisa, mas no sentido não só de ficar restrito à pesquisa, mas também no sentido de essa pesquisa ser utilizada como base para a transformação, né, das nossas condições de vida, de trabalho, de saúde, né? Então, eu penso aqui a pesquisa não restrita, né, ao ambiente acadêmico, mas a pesquisa que ela é baseada numa realidade e que depois de produzir, né, uma série de conclusões sobre essa realidade, permite com que essa realidade seja transformada, tá? Bom, então, qual seria a principal motivação para estar estudando, né, os impactos do racismo, as relações entre o racismo e a saúde? A principal motivação é de trazer os eixos de marginalização e opressão, e aqui eu estou chamando eixos de marginalização e opressão a ideia de classe, a ideia de raça, a ideia de gênero, por exemplo, né, para o centro do debate em saúde coletiva. Tá? Parece redundante, parece que eu estou retomando questões, né, que já vêm sendo investigadas na saúde coletiva há bastante tempo, é verdade, mas não exatamente dessa forma como eu quero apresentar aqui para vocês hoje. Tá? Então, ao falar de racismo e saúde, eu estou trazendo a importância dessa questão para os profissionais da área de saúde coletiva e fazendo com que eles se importem com isso e passem a incorporar essa questão no seu cotidiano de pesquisa e de prática também, né? Se a gente for pensar dos profissionais, né, que trabalham na ponta nos serviços de saúde. Mas a gente traz, então, os eixos de marginalização. Puxa, desculpa, gente, vou ver se eu fecho aqui esse WhatsApp. Então, mas a gente traz esses eixos de marginalização e opressão para o centro do debate em saúde coletiva para pensar estratégias de combater os seus efeitos sobre a vida e a saúde das populações humanas, tá? Então, com esse objetivo principal que a gente traz. Não é para ficar constatando as iniquidades, as injustiças sociais em saúde e não propor nada que a gente possa implementar para mudar essa situação de injustiça. A ideia é justamente retratar as situações de injustiça, mas automaticamente e simultaneamente pensar estratégias para isso modificado. E aí, o que eu falo com transformar e modificar? É reduzir ou mesmo eliminar as desigualdades, as iniquidades em saúde ligadas à ideia de raça, né? Por exemplo,
diminuir a desigualdade agora que a gente tem na mortalidade por Covid-19 entre brancos, pardos, pretos, amarelos e indígenas no Brasil, né? É uma forma de tratar da questão, tá bem? Mas para alcançar esses objetivos, é preciso reconhecer alguns pontos muito importantes. Poder e privilégio, tá? São categorias de primordial importância. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando, na verdade, de um sistema social, né, que atribui poder para determinados grupos da sociedade e que retira poder de outros grupos. E ao fazer isso, então, confere uma série de privilégios para alguns grupos e retira, né, direitos, privilégios, né, e acesso a recursos sociais de outros grupos. Tá? Ou seja, não é possível falar de racismo e saúde sem reconhecer isso e colocar isso explicitamente lá desde a introdução dos nossos trabalhos acadêmicos até passando pela sessão de métodos, resultados e fechando na discussão, né? Não é possível deixar isso de lado. Se a gente deixa, a gente estava mencionando agora há pouco, que é pensar, bom, eu estou retratando injustiças, né, em saúde. Como que eu posso fazer para transformar e reduzir essas injustiças? Enfrentando essa concentração de poder e privilégio que fica em alguns grupos em detrimento de outros, tá? Bom, outro aspecto importante a reconhecer quando se trata dessa questão é que esses eixos de marginalização e opressão, que eu chamei ali no item anterior do slide, classe, raça, gênero, eles se constituem mutuamente e eles operam em conjunto, tá? Porque ninguém é só negro, ninguém é só mulher, né? Ninguém é só homossexual, ninguém é só pobre na sua vida, né? A gente é várias coisas ao mesmo tempo e é a simultaneidade dessas características e identidades sociais que faz com que a gente se torne um todo individualmente, e reconhecer isso, então, é fazer a seguinte assertiva. Ao estudar ao estudar o racismo na área da saúde, é importante estudar também o sexismo, é importante estudar o classismo e outras formas de marginalização e opressão simultaneamente. O estudo de uma forma só de marginalização e opressão vai redundar em estudos com abordagem, ou pesquisas com abordagem incompleta, que não vão enfrentar o problema de uma forma abrangente e efetiva, tá? Outro aspecto a considerar é que há especificidades contextuais. Bom, é possível que num determinado contexto, vou aqui tomar como exemplo Florianópolis, que é a cidade onde eu moro, a opressão de raça e de classe seja muito importante e um pouco menos a opressão de gênero, certo? Isso pode se dar dessa maneira em Florianópolis e pode não se dar dessa maneira em Santa Maria, né, que é onde mora o GCE. Em Santa Maria pode ser que a opressão de gênero seja algo muito mais expressivo e que a opressão de gênero em Santa Maria se articule de uma forma muito complexa com a opressão de raça, né? Ao reconhecer isso, eu preciso levar em consideração quando eu faço pesquisas e estudos nesses diferentes locais, né? Bom, se esse é o contexto de Santa Maria, que é diferente de Florianópolis, eu preciso lançar mão de estratégias metodológicas para dar conta dessa opressão de gênero e dessa opressão de raça e dar conta mais da forma articulada que existe entre gênero e raça lá em Santa Maria, certo? Então é basicamente isso que eu quero dizer com esse ponto aqui. E o quarto ponto importante que reconhecer é de que a atividade científica ela não é neutra, tá? Não existe possibilidade de fazer qualquer pesquisa e estudo científico de maneira neutra. Quando você está fazendo isso de maneira supostamente neutra, muitas vezes você está reforçando desigualdades e injustiças com o seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? A única forma de a gente realmente combater o problema, né, do racismo, da discriminação, de gênero, de classe, etc., é você ser ativamente contrário a esses sistemas de marginalização e opressão.
a esses eixos de marginalização e opressão. Então, você precisa se dar conta disso constantemente, desde a primeira etapa de planejamento do seu trabalho, tá? Ou da execução do seu trabalho, né? E fazer disso um mote que vai atravessar a experiência de pesquisa sua e da sua equipe de pesquisa, tá bem? Então, acho que isso é importante. A gente tem, na história da ciência, momentos bastante expressivos, né, de que a ciência apoiou, né, estratégias racistas e opressoras. Final do século XIX, início do século XX, foi marcado por uma época chamada racismo científico, em que a ciência elaborou a ideia de raça e propôs diversas intervenções sociais baseadas na ideia de raça, como se houvesse diferença biológica entre os grupos raciais, e que muitas vezes redundaram em morte, em perda de qualidade de vida, em sofrimento para os grupos oprimidos. Os movimentos eugenistas do início do século XX, eles todos são frutos desse racismo científico que a gente está retratando aqui. E a eugenia, né, ela foi base, por exemplo, para o movimento nazista na Alemanha, ali na década de 30, década de 40 do século passado, tá? Então, tudo isso é preciso ser feito com essa percepção e com essa consciência constante, tá? Bom, o que eu acho importante a gente destacar quando fala de racismo e saúde, né, de opressão e saúde, de discriminação e saúde? É que o racismo, assim como as outras formas de opressão que eu já nomeei no slide anterior, ele tem manifestações em diferentes níveis sociais. Uma delas é o racismo sistêmico, que é aquele que está presente nas instituições, nas leis, nas políticas, nas práticas sociais, e que dão o contexto, né, para que as outras formas de racismo, que estão ali elencadas, interpessoal e internalizado, se manifestem, aumentando, então, ou diminuindo a probabilidade de elas se manifestarem. Então, a gente pode entender, né, o país, o Brasil, por exemplo, como um país racista, e isso é perfeitamente aceitável, embora seja triste, né? E entender que o racismo no nosso país, embora de formas muitas vezes veladas, ele é a norma. E ele vai, então, permitir que a discriminação interpessoal ou mesmo o racismo internalizado se manifestem de diferentes maneiras no nosso cotidiano, na nossa vida, né, do dia a dia, tá bem? Bom, o racismo também pode ser interpessoal, e ele é o tipo de racismo que a gente está mais acostumado a nomear no nosso dia a dia, nas nossas discussões, tá? Que é aquele que compreende mesmo os atos discriminatórios. Quando você é xingado, quando você é preterido, quando você é agredido por pertencer a uma determinada minoria racial, por exemplo, tá? E o racismo internalizado, que é um outro nível de manifestação desse sistema de opressão, né? Ele é aquele que se caracteriza por atitudes ou crenças preconceituosas, tá? Que podem ser endossadas por membros de grupos dominantes, mas de grupos subordinados, tá? De membros de grupos que estão sendo oprimidos, tá? Bom, é importante reconhecer essas três formas de manifestação do racismo, mas também eu diria que isso se aplica ao sexismo, ao classismo e outras formas de opressão, porque ao estudar o racismo, a gente tem que tentar trabalhar com esses três níveis simultaneamente. Se a gente não considerar, por exemplo, o racismo sistêmico e a gente avaliar somente o racismo interpessoal nas nossas pesquisa, tudo, a gente vai propor estratégias de intervenção sobre o problema que estão apoiadas somente no comportamento das pessoas, né? Porque se o racismo interpessoal foi o foco do trabalho e o racismo interpessoal ele lida com os comportamentos das pessoas, as conclusões que eu tirar do meu estudo, da minha pesquisa, elas vão sempre ser direcionadas para a modificação, a transformação dos comportamentos das pessoas. Mas é muito difícil transformar ou modificar o comportamento das pessoas sem considerar o contexto em que elas vivem, né? É difícil a gente
fazer uma transformação duradoura e perene nessa direção, tá? Então, as pesquisas, elas precisam considerar simultaneamente esses 3 níveis de manifestação do racismo. Então, uma importante questão. E eu estou falando primordialmente de pesquisa nessa apresentação inicial, mas é óbvio que eu estou falando também de intervenção social e de prática profissional no nosso cotidiano, né? Se eu sou um profissional da ponta do serviço de saúde, eu também tenho que reconhecer esse racismo sistêmico, interpessoal, internalizado, para poder oferecer uma melhor atenção, né, aos usuários do meu serviço, tá? Então, estou focando mais na pesquisa, mas é só a título de exemplo, tá? Não significa que isso que a gente comenta aqui ao longo da apresentação não se aplique aos outros âmbitos da atividade humana, tá? Bom, outro aspecto importante é que, ao reconhecer o racismo nesses 3 diferentes níveis, a gente precisa sempre acionar algum arcabouço teórico articule o racismo com as desigualdades e com as injustiças em saúde, tá? E esse aqui é um arcabouço que a Nancy Krieger propõe lá no capítulo dela, que eu falei no início da apresentação, tá? Onde ela coloca, né, como questão central ali no canto superior esquerdo, o racismo. Ela está dizendo, quando ela coloca o racismo naquele canto superior esquerdo da imagem que vocês estão vendo, ela está dizendo que o racismo organiza a sociedade, certo? De uma tal forma a produzir relações sociais de caráter exploratório, né, e opressivo, tá? E aí, a partir daí, é que a gente vai ter uma série de consequências para as instituições, né, para as práticas sociais, para as manifestações culturais, né, num nível mais sistêmico, e depois para as práticas individuais e para as relações interpessoais, e também formas como as pessoas se veem e internalizam essas questões, tá? Então, é a partir, então, da concepção do racismo como estruturante da sociedade, é que a gente vai entender que ele afeta depois diversas dimensões da vida e incluindo a saúde das pessoas. Bom, se o racismo ele estrutura a sociedade, ele também estrutura desse quadro do racismo ali, raça, e a Nancy Krieger anota ali, né? Então, o racismo opera através da ideia de raça, tá certo? Para oprimir determinados grupos sociais. É isso que está dizendo aqui esse diagrama conceitual aqui da Nancy Krieger. E, então, o racismo operando com a ideia de raça, ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai beneficiar grupos sociais dominantes, tá no quadrinho do lado do raça/etnia, tá certo? E ele vai prejudicar grupos sociais que estão sujeitos, né, submetidos à discriminação, tá? E esse processo complexo, que deve ser captado pelas nossas pesquisas ou mesmo pela nossa prática social, eles vão produzir tanto a noção de que a raça das pessoas é determinada biologicamente, e não que isso é uma ideia que a gente tem socialmente construída, e ela também vai fazer esse processo com que determinados grupos tidos como raciais manifestem maiores frequências de doenças, ou então sejam acometidos por maiores taxas de mortalidade para determinados agravos, tá? Esse sistema complexo de racismo e raça, que beneficia grupos e prejudica outros, então vai produzir as desigualdades ou as iniquidades raciais em saúde, tá? E claro que isso tudo é um diagrama conceitual aqui que dá o panorama de como a gente pode pensar a questão. Os estudos e as pesquisas ou iniciativas de intervenção social que a gente vai empreender, geralmente vão se apoiar em uma parte articulada desse diagrama, certo? Não necessariamente a gente vai conseguir abordar sempre todo o diagrama na sua completude ou na sua totalidade. Mas no lado direito do gráfico, né, do diagrama, a Nancy Krieger chama atenção para outras questões importantes que devem ser consideradas na pesquisa e no enfrentamento do racismo e das iniquidades raciais em saúde.
eu não vou destacar essa parte, mas ela vai especificamente chamar a atenção para que tudo isso acontece de uma maneira muito complexa no curso de vida das pessoas. No rodapé dessa imagem à direita do diagrama, tá? Onde se tem a palavra ali, life course, né? Ou seja, a gente é beneficiado ou é prejudicado desde a vida intrauterina, passando pela infância, pela adolescência e pela vida adulta, tá? E isso está sempre operando na nossa vida, organizando a nossa vida, nos expondo ou nos protegendo de determinados riscos e problemas de saúde, tá bem? Bom, outro aspecto teórico subjacente que é importante da gente comentar aqui é que a suposição causal que a gente tem é de que as relações desiguais entre grupos sociais moldam a distribuição a exposições adversas e condições de saúde em cada um deles, para o bem e para o mal. Ou seja, a gente está falando, quando a gente fala de racismo e saúde, da forma como grupos sociais se relacionam entre si, da forma como determinados grupos sociais se apropriam de poder e privilégio, e com isso retiram esse poder e privilégio de outros grupos, e como que isso tem resultados para a saúde das pessoas que participam e que são integrantes desses grupos, tá certo? Essa é a questão que está aqui colocada nesse ponto. E aí, a Nancy Krieger utiliza esse recurso aqui, gráfico, também muito interessante para a gente pensar, bom, mas falar de racismo é falar de sistema social, é muito difícil mudar o sistema social, é algo muito além, né, distante da nossa prática de pesquisa, da nossa prática no serviço de saúde, e aí ela tenta mostrar que, bom, pode ser difícil, mas a gente, de alguma forma, construiu a sociedade em que a gente viveu hoje, né? Se ela foi possível de ser construída assim, da forma como a gente vive hoje, com racismo, sexismo e classismo marcando as nossas experiências cotidianas, a gente também pode construir uma sociedade que seja diferente, onde esses sistemas opressores não estejam nós, né? E ela usa o recurso desse instrumento chamado Quincux, que para quem assiste aquele programa da televisão Globo no sábado à tarde, do Luciano Huck, um quadro no programa dele, chama The Wall, vai entender o que eu estou falando aqui com esse Quincux, que foi elaborado pelo Francis Galton, tá? Um estatístico lá do final, do início do século XX, especificamente, final do século XIX, início do século XX. O Francis Galton elaborou esse equipamento chamado Quincux para mostrar que você joga, né, bolinhas de gude lá pelo topo dele, estou falando da parte esquerda dessa imagem aqui, embaixo dessa imagem tem o nome Galton's Quincux, né? Se você joga bolinhas de gude lá no topo desse equipamento, elas vão se distribuir de maneira aleatória, né, lá na base desse equipamento, formando o que a gente chama de distribuição normal, né? Ou seja, o Galton, ele quis construir esse equipamento para mostrar que, de modo aleatório, né, o comportamento dos fenômenos na nossa vida tende a ter uma certa distribuição normal. É isso, a distribuição normal é uma distribuição aleatória. Mas a Nancy Krieger está mostrando que se a gente modificar essa estrutura do aparelho, do Quincux, né, e a fazer com que ele assuma a forma da extrema-direita aqui dessa imagem que a gente está projetando, a distribuição das bolas de gude na base desse aparelho vai ter outra forma. Vocês podem ver aqui pelas colunas dessa base, elas não têm uma distribuição normal aqui, né, na imagem da extrema-direita dessa página. Tá? Elas têm uma distribuição assimétrica. Por quê? Porque o aparelho, né, aqui, ele foi construído de uma tal forma que quando as bolinhas de gude caem nele, elas vão tender para um lado e não tender para o outro. Ou seja, a Nancy Krieger está dizendo o seguinte: a forma como a gente estruturou a sociedade, como a gente veio construindo a sociedade ao longo dos séculos, ela está privilegiando, sim, concentrando poder e privilégio para alguns grupos sociais e destituindo outros desse poder e privilégio, tá? Então a gente precisa
quem sabe, né, transformar esse aparelho social que a gente tem e corrigir essas injustiças para que ele passe a produzir uma distribuição mais justa desses recursos sociais chamados aqui poder e privilégio, tá bem? Bom, o que a gente tem de questões metodológicas importantes para destacar quando se faz estudos e quando se atua, né, no racismo, contra o racismo na área da saúde? Que a gente tem várias formas de aferir, né, o racismo. Tem de forma individual, tá certo? Que é comparando as frequências de doenças ou as taxas de mortalidade entre grupos subordinados e grupos dominantes na sociedade. Essa é a forma individual indireta, tá certo? A primeira que está ali é o item A dessa caixa aqui que a gente está vendo. Tem a forma individual direta, que é perguntando para as pessoas nos nossos inquéritos, nas nossas pesquisas, se elas passaram por experiências discriminatórias ao longo da vida delas, e tentando examinar em que medida esse relato de discriminação das pessoas com maiores frequências de problemas de saúde, né, ou com até mortalidade, tá certo? E também a gente tem uma forma de medir discriminação, de medir racismo, que é no nível institucional, no nível populacional, tá? Ou seja, vejam a conexão que eu estou fazendo entre o aspecto teórico e aqui a questão metodológica. Eu falei há algum tempo atrás, alguns minutos atrás, que a gente tem o racismo concebido no nível sistêmico, interpessoal e intrapessoal. E aqui eu estou falando para vocês que existem recursos metodológicos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para medir o racismo que se manifesta nesses 3 diferentes níveis, e que a gente deve lançar mão deles para poder empreender e desenvolver os nossos estudos e as nossas ações para combate do problema na área da saúde ou mesmo em outros setores da vida. Bom, o que a gente pode observar quando a gente racismo e saúde, a gente tira algumas conclusões importantes, tá? A primeira delas é que a maior parte da literatura que trata dessa questão, ela lida com racismo interpessoal, tá? Bom, já, né, se a gente está seguindo o raciocínio que eu abri lá no primeiro slide da apresentação, já percebe que, bom, se a ênfase é de racismo interpessoal, está faltando estudar um pouco mais de racismo sistêmico e racismo intrapessoal na literatura, né, na pesquisa. Sim, está faltando sim. Tem uma série de estudos que utilizam métodos experimentais para demonstrar relação causa e de saúde, tá? Mas é importante reconhecer que esses métodos experimentais, eles só conseguem abordar estímulos de curta duração, tá? Então, eles são incompletos, insuficientes, tá? Como eu já demonstrei aqui pelo argumento, a pesquisa tem se concentrado mais no racismo e não está considerando, né, nos últimos anos, já um pouco mais, mas não está considerando ainda bastante o sexismo, o classismo e as inter-relações e as complexas relações entre esses sistemas de opressão e marginalização, tá? E, claro, é uma conclusão do que a gente está comentando, o racismo sistêmico ele é pouco abordado. Se a gente aborda pouco o racismo sistêmico nas nossas iniciativas e pesquisas, a gente não vai desenvolver estratégias para lidar com ele, a gente não vai tentar produzir mudanças sociais que façam aquilo que a Nancy Krieger chamou aqui a atenção no Quincux que ela quer construir. Ela quer que a gente mude a estrutura da sociedade, e assim eu também quero, né, para diminuir a concentração de poder e privilégio e, com isso, melhorar as condições de saúde para todos, tá? Bom, ela dá um exemplo muito interessante, né, de como que pode se dar a manifestação de desigualdades, de iniquidades raciais em saúde. Ela menciona a política contra as guerras, contra as drogas, nos Estados Unidos, lá lançada nos anos 1980, nos Estados Unidos, né, que foi supostamente uma política neutra para combater esse problema social de consumo de drogas. Mas o que ela leva na prática, essa política lá nos Estados Unidos, é a um encarceramento em massa e seletivo da população negra, tá? Se a gente observar
as estatísticas, né, estadunidenses, a gente vai observar que a maior parte da população encarcerada nos Estados Unidos é a população de hispânicos e também de população negra. Mesmo que na população geral do país, eles não tenham a mesma representação. Os negros nos Estados Unidos representam aproximadamente 13%, e nas prisões, eles são quase 30% da população, tá? Então, isso, em grande parte, é resultado dessa política de guerra às drogas, lançada lá na década de 80, que tinha, né, uma suposta neutralidade, mas que, pelos seus resultados, acabou levando ao encarceramento muito mais pessoas da população negra, membros da população negra, do que da população branca, por exemplo, aqui. Tá? O que isso leva? Leva as pessoas que estão encarceradas a riscos à sua saúde na prisão, a um tratamento discriminatório depois que eles saem, eventualmente, né, da prisão, e tudo isso vai fazer, então, com que, se os negros são preferencialmente presos, eles são preferencialmente os que mais se expõem aos riscos na prisão e são os preferencialmente mais discriminados depois que saem para voltar à vida em sociedade e tentar trabalhar, retomar seu convívio familiar. Se tudo isso acontece, esse grupo populacional vai adoecer mais, vai morrer mais precocemente, vai morrer em maior frequência, e isso vai gerar as iniquidades em saúde entre brancos e negros, por exemplo, naquele país. Tá? Só que isso gera também uma questão importante que a Nancy Krieger chama a atenção nossa aqui, é que as populações encarceradas são geralmente pouco investigadas, né? E o que acontece? Se elas não são investigadas e elas são as populações mais acometidas por problemas de saúde, quando a gente faz um balanço da saúde no país, a gente acaba subestimando as iniquidades em saúde. E a gente acaba não considerando os indivíduos negros mais doentes que estão encarcerados nessa conta, e acaba, então, produzindo um panorama quase que menos ruim, né, das iniquidades em saúde entre brancos e negros para o país como um todo. Tá? Bom, ela também chama atenção, a Nancy Krieger, para estudar racismo sistêmico através desse exemplo aqui. Nos Estados Unidos, até a década de 60, havia estados, regiões no país que tinham uma segregação entre brancos e negros formalizada, né, aqueles espaços públicos destinados só para negros e só para brancos, como banheiros, ou então assentos nos ônibus só para negros e só para brancos, escolas, bairros totalmente segregados e assim por diante. Isso é o que a gente chama de era Jim Crow nos Estados Unidos, e isso ela chama atenção para que esse sistema, né, racista de segregação, né, dos grupos por conta da ideia de raça, produziu e ainda produz efeitos nas iniquidades em saúde. As linhas aqui, vocês podem acompanhar, né? Elas mostram isso, são as taxas de mortalidade infantil entre crianças brancas e negras, desde 1940 até os anos mais recentes, até a primeira década dos anos 2000, tá? A gente vai observar que os negros que moravam nas regiões dos Estados Unidos em que operava essa segregação racial extrema, chamada Jim Crow, eles são os que apresentam as maiores taxas de mortalidade infantil ao longo de todo esse período, tá? E eles eles andam para e passo com, né, os negros que não residiam em regiões em que essa segregação era tão forte e formalizada, né? E existe um gap desses negros em relação à população branca daquele país, né? Vocês podem ver que as linhas de taxa de mortalidade infantil, as tendências de taxa de mortalidade infantil para os brancos, seja morando nas áreas e regiões em que operava o Jim Crow ou não, elas são mais baixas em todo o período que a gente pode observar aqui. Isso é uma demonstração muito evidente, né, de como esse racismo sistêmico opera e produz uma diferença na probabilidade de morrer entre crianças conforme a cor / raça delas, né? Bom, a Nancy Krieger chama atenção também para outras estratégias de medir discriminação. Eu não vou detalhar aqui, porque eu acho que
Eu vou distribuir a apresentação para vocês e aí vocês podem ver, mas aqui é uma estratégia interessante de medir discriminação interpessoal e que complementa aquela estratégia que eu comentei há pouco sobre perguntar às pessoas se elas passaram por experiências discriminatórias ao longo da vida, tá? Essa é uma estratégia que utiliza o teste de associação implícita e que procura identificar se no subconsciente das pessoas elas se veem mais como vítimas ou como perpetradores de discriminação, tá? E fazendo essa medida nas pessoas com quem a gente vai desenvolver a pesquisa, a gente pode ter, então, uma aferição complementar das experiências de discriminação e incluir essa medida nos testes de associação e exame de relação de causa e efeito com condições de saúde, tá? Bom, para ir finalizando, não quero me alongar muito mais para a gente ter espaço de discussão, eu queria dizer para vocês que a pesquisa, né, sobre racismo e saúde, ela tem crescido expressivamente nas últimas 3 décadas, tá? Isso é o resultado de um esforço bastante grande, de um conjunto bastante expressivo de pesquisadores ao redor de todo o mundo, tá? Mas que, apesar desse crescimento na pesquisa e na forma de atuar sobre o problema, a gente precisa reconhecer lacunas importantes e que vão permitir não só melhorar a pesquisa e o conhecimento do problema, mas também intervir sobre o problema de uma forma mais efetiva, perene, duradoura e mais eticamente aceitável, tá? O que a gente deve considerar para enfrentar as lacunas desse conhecimento que a gente tem produzido, dessas formas de intervenção? A gente precisa de maior rigor conceitual. Quando a gente mede racismo no nível sistêmico, no nível interpessoal, no nível internalizado, a gente precisa desenvolver estratégias metodológicas mais rigorosas, tá? Para cada uma dessas estratégias, existem recomendações específicas, e eu sugiro a vocês que confiram essas recomendações específicas na literatura que eu destaquei lá no início da apresentação, tá? É preciso ter atenção a domínios em que o racismo se manifesta, os mecanismos pelos quais ele atua, né? E também a história local, tudo aquilo que está naquele diagrama conceitual da Nancy Krieger, que eu chamei aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa, ao pensar racismo em saúde, usar algum arcabouço conceitual como esse que está aqui. Não precisa ser o da Nancy Krieger, obviamente, né? Pode ser outros elaborados por outros pesquisadores e pensadores da questão, né? Incluindo aqui ativistas, políticos, né, gestores, tá? Mas é preciso lançar mão ativamente de um arcabouço conceitual e teórico como esse aqui, para fazer o nosso trabalho e intervir sobre o problema, tá? É preciso aí enfatizar o racismo sistêmico, porque ele é o que dá o contexto para as outras formas de racismo se manifestarem, tá? No nível interpessoal, a gente precisa fazer ainda um esforço grande de refinamento das medidas que a gente já tem disponíveis, tá? E a gente tem que se posicionar desde o início do estudo, desde o início da nossa intervenção sobre o racismo, claramente para nós mesmos e para os nossos pares, tá? E acho que a última recomendação, o último item que está ali, é exatamente essa. Não basta a gente achar, né, considerar que o racismo é ruim, né, e tentar se posicionar supostamente de uma forma neutra nessa questão. É preciso ser antirracista, é preciso tomar uma postura bastante ativa com relação à nossa posição e às nossas práticas no mundo, né, e com relação àquilo que a gente faz no nosso trabalho cotidianamente, tá? Bom, para fechar, queria destacar que eu tenho tentado fazer algum esforço de reflexão nisso, e queria sugerir a leitura de outro material que eu tenho publicado. Eu tenho esse livro sobre discriminação em saúde, perspectivas e métodos, publicado pela editora Fiocruz, que, se eu não me engano, ele está disponível no portal Cielo Livros, tá? Gratuitamente. Tem que checar, ele teve um período disponível gratuitamente, não sei se ainda continua, tá?
E também queria destacar que eu tenho trabalhado com a questão do ponto de vista do racismo interpessoal e desenvolvido um instrumento para aferir experiências discriminatórias há mais ou menos 12, 13 anos. E esse artigo que está na parte direita do slide aqui, ele é o artigo mais recente de avaliação de discriminação racial e outros tipos também que eu tenho desenvolvido, e que traz ali as vantagens, as desvantagens e as aplicações do instrumento. Então, se alguém tem interesse, eventualmente, em começar a desenvolver uma pesquisa, um estudo sobre racismo e saúde no Brasil, eu fico aí com a recomendação de que utilize esse instrumento, não só porque eu quem desenvolvi, quem tem desenvolvido, mas também porque é uma ferramenta potencialmente útil, né, para quem quiser trabalhar nessa questão. Então, fica aí meu agradecimento, encerrar a fala, e aí a gente abre para o debate e fico à disposição para a gente continuar conversando, tá bom? Então, agora acho que fecho aqui, né? Para a apresentação. E aí imagino que o GC pode abrir de novo, né? Isso, João. Beleza. Tá. Muito obrigado, viu, João? Excelente palestra tua, excelente fala, né? Acho que acaba nos suscitando bastante perguntas, bastante reflexões, né? E reuni algumas delas aqui, já quero deixar aberto também, né, pessoal, no chat, tanto aqui do Meet quanto do Farol. Quem gostaria de fazer alguma pergunta pode fazer por esses dois espaços, né? E algumas questões que eu já vinha reunindo, João, eu já vou aproveitar agora, então. Tá, tudo bem. Uma das questões que tu levantas, né, é a respeito de a gente ter a necessidade de levar em consideração o contexto que a gente vive, né? Então, a questão regional, né? Então, se a gente tem alguns mecanismos operando, como tu deste o exemplo em Florianópolis, outros talvez aqui em Santa Maria, outros em outros locais, né? Mas se a gente for pegar assim um nível um pouco mais macro, né, em termos de Brasil, tá? Na tua opinião, o Brasil ele teria quais mecanismos operando de uma maneira um pouco mais forte? Estou tentando trazer um questionamento a respeito das inter-relações, inclusive entre racismo, sexismo, classismo, né, que eu acho que são as mais fortes, assim, que a gente acaba conseguindo perceber, né? Em termos de Brasil, né, então essa seria a pergunta. Como que tu considera, né, o que a gente tem? Porque alguns autores trazem, inclusive, uma espécie de pirâmide, né? Pegando, talvez, a questão do racismo e do sexismo, né? Nessa pirâmide, o que pesa mais, talvez, né? Seria a questão do racismo ou seria talvez do sexismo, né? Dentro de uma sociedade que talvez tenha essa questão machista muito forte ainda, né? Como que é ser mulher negra, mulher branca, homem branco, homem negro, né? Quais são os lugares que a gente consegue perceber, né, de maiores privilégios ou de menores ou de maiores desvantagens, né? Certo. Obrigado, GC. Acho que é muito interessante a gente começar por aí o debate. É difícil fazer generalizações para o Brasil, né? Porque a gente tem muitos Brasis dentro do mesmo Brasil. Então, não seria muito prudente, né, a gente dizer que o país como um todo pode ser sintetizado a partir, né, de algumas formas de opressão e marginalização. Mas, correndo o risco de fazer uma grande simplificação, né, e aí com isso acabar sendo simplista, eu diria que principais eixos de marginalização e exclusão que operam no nosso país seriam o de classe, de raça e o de gênero, né? É muito difícil destacar
só um deles, tá? E acho que é problemático e até mesmo, eu diria, enganoso achar que a gente deveria colocar um em oposição ao outro, certo? Então, para além de colocar em oposição esses sistemas de opressão, eu acho que o grande trunfo, a grande oportunidade, a grande questão é a gente trabalhar com todos eles simultaneamente, né? Assumir que, de modo geral, esses três operam com maior intensidade, né, na conformação da nossa sociedade, distribuição de poder e privilégio, certo? Mas está atento para, na realidade local, a situação pode se configurar de uma forma um pouco mais exacerbada para o gênero, ou para a raça, ou para a classe, e assim por diante, tá? Então, assim, eu diria, de maneira simples e talvez simplista, que esses três são os principais eixos de estruturação da nossa sociedade, né? Podemos pensar de diferentes formas isso, né? A própria escravidão, né, que se implantou aqui desde 1550 até 1888, ela era um sistema de opressão racial, mas também com um diferencial de atuação para homens e mulheres, né? As mulheres tinham uma posição nesse sistema escravocrata que era mais de cuidado das crianças, da família do senhor, cuidado das questões do lar, né, e etc. Os homens eram já expostos mais ao trabalho forçado nas lavouras, nas grandes plantações, né? Só isso já demonstra claramente como a gente tinha um impacto e uma combinação diferente, né, de gênero e raça, de sexismo e racismo para as mulheres comparadas com os homens nesse sistema escravocrata, tá entendendo? E aí eu também utilizo exemplos, né, da atualidade, né, nas grandes cidades, para demonstrar essa inter-relação, né, entre os sistemas de opressão. Nas grandes cidades, a gente costuma circular pelas ruas e quando para nas sinaleiras, nos semáforos, né, a gente geralmente vê pessoas, mulheres negras sendo contratadas pelas empresas de panfletagem, mas não meninos negros ou jovens negros, né? Por que será isso, né? Porque afeta o grupo de mulheres negras e o grupo de homens negros um conjunto diferente de estereótipos e estigmas, né? Que fazem com que seja mais, digamos assim, aceitável, com muitas aspas, né? Isso que eu estou dizendo, esse termo aceitável, a gente ter uma mulher negra entregando panfleto do que um homem negro numa sinaleira, numa esquina de uma grande metrópole do Brasil. Tá entendendo? Então é só para demonstrar como existe uma inter-relação muito íntima entre os sistemas de opressão e que a gente não deve colocá-los em oposição ou tentar estudar um isoladamente do outro, tá bem? Perfeito. Uma outra questão também, João, como que tu enxergas as relações entre a pesquisa epidemiológica, né, o método quantitativo com o método qualitativo, essas interrelações, essa complementaridade, na verdade, né, a própria professora Minayo já traz nos textos dela, para o estudo de discriminação em saúde, de racismo em saúde, né, o que a gente acaba conseguindo ganhar, né, com essa complementaridade? É ótima pergunta também, é muito oportuna. Bom, vou dar um exemplo pessoal, né? Eu falei para vocês ao final da apresentação que eu trabalho desenvolvendo um questionário para medir experiências de discriminação, medir quantitativamente falando, tá? Experiências de discriminação no Brasil, certo? O desenvolvimento desse questionário, que eu chamo mais tecnicamente de escala ou instrumento, ele lançou mão de abordagens qualitativas e quantitativas de pesquisa. Quais foram as etapas qualitativas? Eu fiz grupos focais, entrevistas em profundidade, eu fiz reunião com painel de especialistas, e toda essa parte de pré-testes também do questionário
lançou mão de técnicas de pesquisa de natureza qualitativa, tá? Na sequência, né, tendo elaborado, né, um conjunto preliminar de perguntas para constar desse questionário de discriminação, eu apliquei ele numa amostra, né, do ponto de vista estatístico que tivesse algum significado, né, e examinei várias propriedades quantitativas desse mesmo questionário, mas que não fariam nenhum sentido, né, terem sido examinadas essas propriedades quantitativas do instrumento de discriminação, se eu não tivesse antes elaborado as etapas e percorrido as etapas qualitativas. Inclusive, tudo aquilo que eu posso confirmar ou refutar de propriedade positiva desse instrumento de discriminação só pode ser refutado ou confirmado ante as evidências qualitativas que eu tinha produzido antes nas etapas preliminares da pesquisa, né, da linha de investigação. Então, eu acho que não é possível tratar de um tema tão complexo como esse, né, racismo e saúde, sem considerar a inter-relação e o imbricamento, né, entre essas abordagens qualitativas e quantitativas de pesquisa. Não é possível, tá? Qualquer abordagem vai ser sempre parcial e a gente tem que lançar mão, então, das duas frentes de trabalho, diria assim, tá? Só para finalizar nessa resposta, pode ser mais apropriado para estudar um contexto local e elaborar sobre a especificidade de um contexto local um estudo eminentemente qualitativo, tá? E aí você vai entrar nas nuances desse local, desse contexto de investigação, tá? Por exemplo, a experiência de mães negras com violência obstétrica no parto, né? É muito possível de se fazer um estudo qualitativo extremamente importante e enriquecedor, né, sobre isso, com mulheres que têm esse perfil, né? Ao mesmo tempo, se eu quiser ter uma apreciação, né, de experiências discriminatórias em nível populacional, aí eu preciso lançar mão de uma abordagem quantitativa, aplicando um questionário de discriminação numa população mais ampla, para saber como que as pessoas percebem a discriminação racial e outras também nas suas vidas, né? Aí eu posso, a partir dessa abordagem quantitativa, ter essas estimativas populacionais do problema, né, de saúde. O que eu quero dizer, para finalizar a resposta? Tanto as evidências qualitativas quanto as quantitativas são necessárias, são complementares, e elas têm uma função primordial de dar realidade ao problema, tá certo? E dando realidade ao problema, permitir com que a gente o enfrente. Ou seja, eu preciso produzir informações sobre o problema para depois poder enfrentá-lo, porque um problema que não tem dados, sobre o qual a gente não dispõe de informações, ele não é real e ele não pode ser enfrentado, tá certo? Ele não é palpável para as pessoas. Então é isso que eu queria destacar. A gente só consegue enfrentar os problemas quando a gente os traz à tona, e aí a gente pode pensar estratégias de melhoramento, melhoria. Perfeito. João, a gente tem uma pergunta no chat aqui. Vamos ver aqui. O pessoal te parabeniza, né? Aqui a Maria Laura te parabeniza pela palestra, excelente palestra. E a dúvida dela é em relação à utilização do termo raça nas coletas e pesquisas. Se considerarmos que a raça é algo socialmente construído, não seria errado continuarmos utilizando esse termo ao invés de cor da pele? Tá. Ótima pergunta, Maria Laura, obrigado. É uma pergunta recorrente na área, né? Para responder essa pergunta mais apropriadamente, eu ia recomendar uma literatura muito interessante. É um livro escrito pelo Tukulfi Zuberi. Ele se chama White Methods, White Logic. Tá? Não, contrário, perdão. White Logic, White Methods. Ou seja, lógica branca, métodos brancos, tá? Ele é um livro que está disponível em inglês, mas ele não é muito extenso, ele é escrito por um sociólogo, o sobrenome dele é Zuberi, como eu falei, tá? Z-U-B-E-R-I, tá?
ele vai explicar um pouco isso que você está comentando. Mas, para ser sintético e aproveitar, né, a oportunidade de conversar sobre esse assunto, a gente, sim, a gente tem que reconhecer que a raça não tem base biológica, mas ela tem, sim, uma base social. Raça é uma ideia construída pela gente. Isso tem que estar, essa argumentação tem que estar presente nas nossas pesquisas desde a introdução, tá certo? Não pode deixar com que o leitor tenha outra interpretação biologicista do conceito de raça, tá certo? E eu acho que a gente não pode prescindir do uso dela, porque do outro modo, se a gente não coletar informação sobre raça das pessoas nas pesquisas, como é que a gente vai identificar as iniquidades raciais em saúde e como que daí a gente vai enfrentar o problema que está aí posto na sociedade, né? Então é o seguinte, se por um lado, a gente fica caminhando sobre o fio da navalha mesmo, né? Se por um lado, usar o conceito de raça nas pesquisas pode reforçar essa noção biológica de raça, que é errônea, é equivocada, né? E já fez muito mal para a gente, né, historicamente falando, inclusive os dias atuais, tá? Se por um lado usar o conceito de raça nas pesquisas tem essa possível implicação, por outro lado, não usar nos impede de reconhecer o problema e de tentar enfrentá-lo, tá? E aí, uma vez eu estou falando do livro do Zuberi, né, que é autor desse livro, Lógica Branca, Métodos Brancos. Uma vez eu encontrei com ele num evento e no corredor fiquei conversando com ele na hora do cafezinho. Aí eu perguntei para ele, tá, e dá para a gente deixar de usar o conceito de raça, ou mesmo de coletar essa variáveis nas nossas pesquisas? E aí ele falou assim, olha, João, eu costumo responder para as pessoas da seguinte maneira, quando o racismo acabar, a gente pode deixar de coletar informação sobre raça nas nossas pesquisas. Até lá, eu acho que a gente não vai conseguir, né? E é muito na lógica do que eu já comentei para vocês na primeira resposta ou melhor, na segunda resposta para o GCE. Não tem, a gente tem que levantar o problema, a gente tem que criar informações, construir informações sobre o problema para poder torná-lo realidade e aí enfrentá-lo, tá? E aí coletar a variável raça é importante para isso. Espero ter respondido. Perfeito, muito obrigado, João. Uma última pergunta, então, João, eu não poderia deixar de fazer, né, uma pergunta relacionada à saúde bucal. A gente está falando entre dentistas, né? Nessa sala, no momento, estão vários dentistas também e pesquisadores que trabalham com epidemiologia bucal, inclusive, né? E a pergunta seria relacionada nesse sentido, né? A gente que trabalha com epidemiologia, que tenta trazer, né, para o núcleo da saúde bucal questões que vêm de outros espaços, né? Por exemplo, o próprio tema de hoje, né, que é a questão do racismo, né? E a gente colocar nesse movimento de incorporar, né, dentro do núcleo de saúde bucal aspectos não só teóricos, mas metodológicos, né, para que a gente possa investigar e correlacionar esses aspectos com as condições de saúde bucal da população e evidenciar as iniquidades presentes a partir desses pontos. Como que tu considera esse estado atual nosso da saúde bucal nesse movimento, né? E que desafios estão colocados também para que a gente possa avançar, né, na investigação dessas temáticas desse movimento? É uma ótima pergunta também, obrigado. Olha, eu publiquei há um par de anos atrás um artigo sobre iniquidades raciais em saúde bucal no Journal of Dental Research. Posso colocar depois à disposição para vocês também. É um artigo de revisão crítica da literatura que procurou abordar exatamente esse ponto que você está levantando aí, GC. Qual é o principal argumento que eu trago lá naquele artigo? O principal argumento é o seguinte: a literatura em saúde bucal, a literatura odontológica, trata majoritariamente a ideia de raça como se fosse uma ideia biologicista de que as pessoas
se dividem em grupos raciais e que existem diferenças biológicas entre os grupos raciais, tá? E isso eu estou falando da pesquisa em saúde bucal em geral, tá? Só mais recentemente é que alguns autores têm utilizado uma noção mais social da ideia de raça e têm explorado, né, uma visão mais alargada do que é raça, né? E mais eticamente aceitável também do que é raça. E esses autores têm tratado com a raça como uma medida de racismo, como uma medida de segregação residencial, como uma medida de tratamento injusto no âmbito dos serviços de saúde e assim por diante, tá? Mas essa literatura que está se livrando da noção biologicista de raça e que está adotando uma concepção mais sociológica de raça e, portanto, mais combatedora, né, das injustiças raciais, ela é muito recente, ela está muito ainda esparsa na literatura. Naquela época eu tinha encontrado 8 estudos só, isso digo da publicação, né, de 2 anos atrás, 8 estudos só científicos que tratavam dessa noção de injustiça racial e saúde bucal. E esses 8 estudos, eles tratavam ainda de um ponto de vista do racismo interpessoal, certo? Que é aquele nível conceitual que eu destaquei na apresentação. Um dos 3 que eu destaquei na apresentação. Ou seja, o que eu acho que ainda precisamos fazer na literatura e em saúde bucal? Primeiro, adotar mais enfaticamente e sistematicamente uma visão sociológica do conceito e não biológica do conceito, e aí biológica até pior, né, biologicista, né, do conceito. E aí, ao adotar essa noção mais sociológica, a gente vai considerar que raça não é diferença biológica entre as pessoas, e sim, raça é um marcador de experiências e de contexto social das pessoas, tá certo? É isso que raça é, tá bom? E ao fazer esse alargamento da ideia de raça na literatura, a gente tem que lançar mão de estratégias para medir essas diferentes formas de opressão racial em diferentes níveis. Não basta só o interpessoal, tem que medir o sistêmico e também tem que medir o internalizado. É só a partir dessa noção mais alargada de raça e do uso de métodos que vão lidar com o racismo nos seus diferentes níveis conceituais, sistêmico, interpessoal e internalizado, que a gente vai poder avançar o conhecimento e produzir, que essa é a grande questão, e produzir uma narrativa antirracista na literatura em saúde bucal. É só a partir daí, tá? Qualquer outra tentativa de ser neutro, de ser, mas eu tenho que considerar a biologia também, todas essas tentativas de neutralidade e de considerar a biologia em questão, elas vão tender a reforçar as injustiças sociais e as injustiças raciais especificamente, tá? Perfeito, muito obrigado. Eu acho que vamos encerrar, né? Eu gostaria de te agradecer imensamente, João. Não tenho palavras para descrever assim a alegria, né? A satisfação de te receber, poder conversar contigo, poder escutar, né? Tivemos uma excelente aula contigo agora. A gente fica com muita vontade de seguir conversando, né? A gente com certeza pode criar outros espaços, né? E a gente seguir nesse diálogo, né? Esse momento de hoje é um momento que a gente está fazendo uma reabertura das atividades do grupo de estudo e pesquisa aqui, né? Do Coletivo Sim. Saúde. Devido a todo esse nosso contexto, né? Que a gente está passando, né, em reorganização das próprias aulas, das atividades, enfim, né? E a gente pensou assim, a gente precisa ter um nome muito forte, né, para dar esse início. E aí te escolhemos, né, João? Então, assim, muito obrigado mesmo, né, pelo teu aceite, pelo privilégio que nós tivemos de te receber aqui e te escutar. Muito obrigado também. Estou aqui respondendo no chat para também dar um retorno lá. Obrigado, gente. Achei até que passou rápido demais. Obrigado pela oportunidade. De fato, estou à disposição. Sempre que quiser, a gente pode estar interagindo e trocando ideias e experiências, tá? Eu só
tenho lido e estudado o assunto há algum tempo, mas me coloco na mesma situação e apreensão que todos vocês estão, provavelmente, com esse problema do racismo, tá? Eu não tem nenhuma, assim, estou totalmente aberto, não tem nenhuma barreira, né, colocando o meu contato entre vocês. Se vocês precisarem discutir mais a questão ou de alguma conversa, eu estou à disposição, tá legal? Tá ótimo, excelente. A gente sabe da tua disponibilidade, né, e carinho que tu tem com todos, né? Obrigado mesmo, então, João. Tá bom. Pessoal, considero então, vamos encerrar essa atividade e em breve a gente vai ter próximos encontros, né, onde todos serão convidados. João, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, grande abraço e continuamos em contato. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.